Olga. Isso aqui quer gravar. E sou da coordenação do grupo de apoio à adoção daqui de Paulista, o GAP Paulista, e junto com a Emilene facilito pós-adoção também. Sou mãe também pela via adotiva de duas meninas, a Agatha com 6 anos e Renata com 15 anos. E assim, para mim, quando eu iniciei, né, meu processo de preparação, foi quando eu conheci o GAP, e aí comecei a participar do GAP, do GA de Olinda, e aí do GAP, que é da minha comarca, eu acabei participando, me envolvendo, e aí entrei na coordenação, e desde então foram 4 anos de espera, foi 4 anos nesse processo de militância já, e aí elas chegaram faz 2 anos, e eu continuo nesse lugar de estar militando, de estar trazendo atitude adotiva, de estar trazendo esse assunto, né? Esse mundo adotivo, que são muitas informações, né? Quando você estuda, se prepara, e quando os filhos chegam também. Então, é um aprendizado contínuo, e que eu também acabo ensinando, trocando com outras pessoas, né? E aí, de fato, o assunto adoção, parece que o povo já sabe que a gente então as coisas chegam, as informações vêm, e aí a gente vai nesse lugar de estar aprendendo também coisas novas e estar multiplicando também a temática da adoção. Gente, será que não está ouvindo o meu, é? Ah, não, acho que é geral aí, né? Rodolfo está aí auxiliando. Obrigada, viu, Rodolfo, por esse auxílio aí, muito importante, para tentar ajudar as pessoas. Valeu mesmo. O nosso tema de hoje é história de vida. O que precisamos saber e como devemos lidar, né? Então, é um tema bem necessário, bem gostoso e, para alguns, bem preocupante, né? E eu sempre gosto de começar perguntando assim: quando a gente decide adotar, a gente pensa nas demandas que essa forma de se tornar pai e de se tornar mãe exigem da gente? O que é que a gente precisa saber? Ah, eu quero ser mãe, eu quero ser pai por adoção. O que é que eu preciso saber, né? Então, a gente pode pensar, eu tenho que procurar uma forma legal, eu tenho que procurar um grupo de apoio à adoção, eu tenho que ir na vara. Tudo isso está certo. Quem já fez, quem está fazendo, está tudo certo, tá? Só que a gente precisa pensar um pouquinho mais, né? Veja, adotar implica não só na criança, a gente não pode pensar só na criança ou só no adolescente, só naquele que vem para ser o nosso filho, nossa filha, ou nossos filhos e filhas, né? A criança é apenas um lado dessa história, né? A gente tem, nesse cenário aí, a gente tem a criança, mas a gente tem os genitores dessa criança, não é? A gente vai lembrar que a gente adota, não é porque o nosso filho, a nossa filha tem uma história bonita, inspiradora, não é dourada, um mundo cor-de-rosa. Muito pelo contrário. Nós adotamos porque nossos filhos foram preteridos por alguém. Nós adotamos porque eles foram abandonados, porque eles foram negligenciados, porque alguém desistiu deles, porque alguém os violentou de alguma forma. Então, a gente precisa ter em mente que nossos filhos, eles têm uma história, e a gente não pode apagar essa história, né? Além dos genitores, a gente tem ainda o judiciário que participa, não é? E a gente tem os próprios pretendentes. E quando a gente fala nos pretendentes, a gente não está falando só da mãe ou só do pai.
Se for um casal hétero e que tenha lá o pai e a mãe, ou se forem duas mães, ou se forem dois pais, a gente tem duas famílias inteiras que estão ali aguardando a chegada daquele novo membro, daquele novo sobrinho, daquele novo neto, daquele novo primo, prima. Então, assim, a adoção, ela não é um instituto, ela não é uma coisa assim simples, é complexo. Como toda relação. Se a gente pensar quando um casal ou quando uma mulher engravida, muitas pessoas são mobilizadas, muitos processos são iniciados, porque você não vai ali simplesmente ter o bebê e colocar o bebê no lugar e o bebê vai se virar sozinho. Não, sua vida inteira muda, não é? Da mesma forma, quando a gente quer adotar, a gente precisa ter essa consciência. E a consciência maior e mais urgente que a gente precisa ter é que o nosso filho, a nossa filha, virá, mesmo que seja um bebê, com uma história. E muitas vezes, por sermos sujeitos históricos, os pretendentes e os pais que adotaram, eles têm muito medo dessa história, muito medo, né? Então, se puder, simbolicamente, matar os genitores são mortos, né? Quando eu digo simbolicamente, não é pegar um revólver lá e matar o pai e a mãe, os genitores. É matar no sentido de não falar nunca, daquele assunto ser proibido, não é? A gente costuma dizer assim, olhe, você foi adotado e a nossa vida começa daqui para frente. Beleza. Nossa vida em conjunto, como pais e filhos, vai começar daqui para frente. Mas eu não posso apagar nem a minha história de mãe, de pretendente, e nem a história do meu filho, né? Eu preciso compreendê-la, eu preciso acolhê-la. Vilma, você está com a mão levantada, você gostaria de falar alguma coisa? Ou foi sem querer que você apertou aí a mãozinha? Eu acho que foi sem querer, né? Que ela não está falando nada. Enfim. Então, nós somos quem somos porque nós temos a nossa história, né? E uma história que foi construída, a gente deve lembrar, com episódios de alegria, de tristeza, de dor, de frustração, de conquistas, de vitórias. E a história dos nossos filhos, antes da adoção, ela traz muito mais marcas negativas do que positivas. Às vezes, a primeira coisa positiva que essa criança experiencia na vida é a adoção em si. E a gente precisa ter todo um jogo de cintura. Por isso que as reuniões dos grupos de apoio, elas são tão importantes, porque elas dão uma dimensão real daquilo que é a adoção, daquilo que é se tornar pai, se tornar mãe. Porque a gente não pode esperar que só haja coisas boas. Que relação é essa? Não é que só tem coisas boas. Não existe isso, né? A gente tem os desafios. Se você conversar com qualquer pai, com qualquer mãe de criança, adolescente, bebezinho, todo mundo vai ter passado por desafios. Todo mundo vai ter dúvidas, todo mundo vai ter medo. Todo mundo, em alguma medida, se arrepende de ter feito alguma coisa ou de não ter feito outra coisa. Então, assim, a gente precisa acalentar muito o nosso coração, né? Exercer muito uma autocompaixão para conosco, porque a gente precisa estar muito bem preparado e preparada para acolher os nossos filhos. Então, se eu coloco, por exemplo, eu acho que vocês já devem, em algum momento aqui, ter trabalhado as expectativas, não é? Então, às vezes, a gente coloca uma expectativa muito grande naquele filho ou naquela filha que vai chegar, e, de repente, quando os nossos filhos chegam,
a gente está tão focado naquilo que a gente espera que ele seja, que a gente simplesmente não consegue experimentar a chegada de forma integral. A gente não consegue se voltar para os nossos filhos, porque a gente está querendo viver aquilo que a gente sonhou, aquilo que a gente imaginou, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente projeta esses sonhos, esses desejos. É comum, é normal e todo mundo faz isso. Se você arruma um emprego novo, você vai ficar sonhando, imaginando como é que vai ser, né? Se você vai fazer uma viagem, é do mesmo jeito. E quando você vai ter um filho gerado na sua barriga ou adotado, inevitavelmente a gente vai criar expectativas. Não tem nenhum problema. O problema é quando a gente não sai das expectativas para a realidade. Aí tem um problema, né? Então, quando a gente adota, a gente precisa conhecer ao máximo a história dos nossos filhos, porque só conhecendo essa história é que a gente vai ser capaz de ajudá-los a ressignificar essa história, né? A gente, às vezes, eu vejo já ouvi muitas pessoas, né, reclamando, por exemplo, do comportamento das crianças, dos adolescentes, não é? E não sabem as pessoas que esses comportamentos de crianças que chegaram na família por adoção ou não, e aí eu estou falando de uma forma bem generalizada, os comportamentos, eles sempre representarão, sempre expressarão uma necessidade da criança ou do adolescente. Ele não é a criança, mas é a necessidade que aquela criança tem e que ela não sabe expressar. Ela não tem maturidade, às vezes não tem nem vocabulário para dizer o que é que está sentindo, o que é qual é a necessidade dele naquele momento, né? Então a gente sempre tem que aprender a reconhecer os traumas que os nossos filhos por adoção viveram nas ações deles, nos comportamentos deles, né? Às vezes uma criança que passou muita fome, por exemplo, então ela vai ser uma criança que poderá ter uma compulsão por comida, porque ela tem um registro, não é, mnemônico, ela tem na memória dela um registro de falta de comida. Então, quando tem a comida, o que é que ela faz? Ela ataca, ela quer comer o máximo que ela pode, né? Alguns até fazem o seguinte, quando são adotados, eles escondem comida, porque quando eles vivem numa instituição acolhedora, vocês sabem que tem o horário da comida, o horário do lanche, o horário disso, o horário daquilo. Mas, por outro lado, a gente sabe, quem é pai, quem é mãe, que acompanha o desenvolvimento, sei lá, de um sobrinho, de um irmão, de um afilhado, sabe que para cada criança vai ser diferente a época que chegar aquela fome braba, que o menino quer comer de manhã, de tarde, de noite, toda hora. Que você diz, meu Deus do céu, é uma forrageira, né? Por aqui a gente diz que o menino é uma forrageira. Come tudo. Ou então diz assim, vixe Maria, é pior do que ferida braba. Come tudo. E no abrigo ele não vai comer tudo, porque tem o horário controlado. Então, quando ele chega em casa, na casa dele, o que é que ele faz? Ele esconde comida, leva para o quarto. Então, aí, olha que menino mal educado isso. Não, aquele comportamento, olha, todo comportamento das crianças e dos adolescentes são um sinal para a gente. A gente precisa aprender a ler os nossos filhos. O que é que ele está querendo dizer, né? O que é que está por trás desse comportamento, certo? Tem alguém ainda com dificuldade, Andressa, aqui, ó. A pessoa está dizendo que já tentou de tudo. Charles, tu acha que eu vi que você chegou? Oi, oi. Vi que Elielson aí de Belo Jardim também chegou. Marcos, eu vi também aí, é porque não está aparecendo todas as telinhas para mim, né? Mas, enfim. Se você conseguir ajudar Érica, eu agradeço, Charles.
Eu não tenho muita experiência, mas é como se ela não conseguisse, e aí a gente não consegue, né? Daqui, não consegue A gente não, ativar. não consegue ativar nada, né? Tem que ter uma ação dela. Aí tem que ser É. digitando mesmo, né? Para tentar orientá-la. Nesse processo, Andressa, quando você quiser falar alguma coisa, querida, me interrompa. E se alguém tiver alguma pergunta, levante a mãozinha aí ou digite aqui no chat a pergunta, que eu vou tentando responder aqui na mesma hora, tá? Gustavo também, se quiser fazer alguma intervenção, fique à vontade, tá, Gustavo? Ok. Então, nesse processo da história, né, a criança ela vai chegar para a gente e ela sempre vai ter assim esse que a gente chama desse romance, né, que chega, se aproxima, como em qualquer relação. A gente só mostra o lado perfeito da gente para o outro, a gente não vai mostrar os nossos defeitos, né? A gente tenta escondê-los e a gente vai tentando mostrar sempre aquilo que a gente tem de melhor. Acontece do mesmo jeito com os nossos filhos. Então, porque eles ficam inseguros, eles sabem, e se já forem maiorzinhos, eles sabem que a família dele desistiu dele. Então, ele vai tentar fazer de tudo para ficar nessa família, né? E da melhor maneira possível. Então, é imprescindível que, desde o início, a família construa um canal de comunicação com esse filho que chega, né? Ele precisa se sentir muito confortável para falar com você, com vocês, sobre essa história dele, né? Então, mesmo que a criança, gente, chegue muito bebê, e aí tem todos os medos que envolvem a decisão de uma pessoa que só quer adotar um bebê. Às vezes é porque quer vivenciar aquele processo de trocar fralda, de dar o leite, né? E que esse processo dura aí, não só é com o bebezinho, não, viu? As minhas mesmo eu troquei fralda, dei leite e eram super dependentes, com 3, 4 anos, isso ainda rolava, né? Então, assim, a experiência de acalentar, botar para dormir, etc. e tal, dura alguns anos, viu? Então, mesmo que a criança chegue muito pequena e que você conte sempre para ela, que a gente deve contar sempre, não é? Sobre a adoção, porque a adoção não é uma coisa feia, a adoção não é uma coisa proibida, não é uma coisa que a gente não deva falar. Muito pelo contrário. A gente deve falar sempre, porque a gente precisa naturalizar essa palavra dentro da nossa casa e também na sociedade, né? Então, algumas pessoas em situações assim diversas já me pediram desculpas quando eu falei que minhas filhas eram por adoção. Ah, desculpa, eu não sabia. Desculpa, mas por que você está pedindo desculpa, né? Então, assim, é como se fosse uma coisa ruim, proibida, sei lá, eu não deveria ter falado isso e tal. E não, a gente precisa ter essa naturalidade de falar sobre a adoção. Então, mesmo que ele seja pequeno, ele vai passar por um período de luto da família biológica, quando ele começa a entender, né? Varia muito de criança para criança, mas assim, lá pelos 8, 9, 10, eles vão, é como se a ficha caísse. Eles vão sempre ouvir que são filhos por adoção, que nasceram de outra barriga, mas lá pelas tantas, a ficha cai, né? E quando essa ficha cai, eles vão viver essa saudade desses genitores que nunca estiveram perto. E nós, enquanto pais, né? Pais legítimos, porque a adoção é uma forma legítima de se tornar pai e mãe, a gente precisa estar bem preparado emocionalmente, psicologicamente, para a gente acolher essas demandas dos nossos filhos. Não é porque ele está pensando na família biológica que ele é um filho ingrato. Não é, não é? A gente precisa estabelecer na nossa casa um lugar
muito seguro, que a criança se sinta totalmente segura e que tenha plena confiança naquele lugar e naquelas pessoas, né? Eles precisam muito dessa segurança para eles poderem se abrir. Já ouvi também uma pessoa, duas pessoas, na verdade, dizendo assim: ah, mas quando eu adotei, não me disseram isso no abrigo. Veja, se a criança ou o adolescente está contando para você e ele não tinha contado aquela história lá no abrigo, é porque ele não se sentia seguro lá. E ele agora está se sentindo tão seguro e tem tanta confiança em você, que ele está agora abrindo o coração e dizendo para você coisas que para ele ou para ela eram coisas difíceis de serem ditas. Então a gente não pode se escandalizar com a história que os nossos filhos trazem, né? É difícil, é muito difícil. Eu lembro que eu estava assistindo, na verdade, minhas filhas, eu estava fazendo um curso, eu estava fazendo, acho que era o doutorado, e eu estava na casa da minha mãe, e eu tinha um monte de coisa para ler, mas eu precisava assistir um filme com elas, porque assim, elas estavam meio negligenciadas diante dos meus estudos e das minhas viagens. Então, eu fui para a casa da minha mãe e a gente foi assistir o Kung Fu Panda 2. Acho que alguém já deve ter ouvido contar essa história aqui, Kung Fu Panda 2. E estávamos lá, né? Elas no chão, na casa da minha mãe, umas almofadas, assistindo lá, e eu no sofá, fingindo que estava assistindo, porque eu estava lendo uns textos que eu precisava ler. E lá pelas tantas, uma das minhas filhas, só escutei aquele baque assim no sofá. Pum, pulou perto de mim, colou assim em mim, né? E eu continuei, fiz um carinho nela e continuei lendo. Daqui a pouco ela pula no meu colo. Aí eu disse, peraí, deixa eu prestar atenção nesse filme para saber o que está acontecendo, né? E era uma cena bem dramática. Quem já assistiu Kung Fu Panda 2 sabe, né? Que só no 2 é que o Kung Fu Panda descobre que é filho adotivo de um pássaro. Que pássaro é aquele, minha gente? É um pato, não. É o quê? Um ganso? O que ele é? Sei lá, é um pássaro, tá? Então, ele nunca tinha percebido que era filho adotivo, mesmo sendo de outra espécie. Então, quando eu tenho um pavão lá branco, assim, que é o pavão do mal, que vai lá e diz que a família dele nunca quis ele, que abandonou e tal, e é um negócio bem dramático. Minha gente, minha filha se identificou com aquilo de tal forma que ela pulou no meu colo e depois agarrou meu pescoço. E eu comecei a assistir o filme com ela, né? E meu coração já disparou, porque aí minha cabeça começou, né? Eu digo, ela vai fazer um monte de pergunta, e o que é que eu vou responder? E qual vai ser a pergunta? Meu Deus, me ajude! E foi aquela loucura. E, de fato, depois que terminou o filme, ela disse que queria me perguntar uma coisa. Aí o coração, eu posso perguntar, minha filha? Bem, com a cara de paisagem, né? Mas só Deus sabe como era que eu estava por dentro. E ela disse, a mulher que eu nasci da barriga não me quis, por que ela não me quis? E eu vou lá saber por que a mulher não quis. Aí eu disse assim, filha, olha, porque ela não quis você, eu não sei. Mas o que eu sei é que, por essa situação, você foi para o abrigo e somente por causa disso, eu fui capaz de adotar você e você se tornou minha filha. Se isso não tivesse acontecido na sua vida, a gente nunca teria se conhecido, você não seria minha filha, eu não seria sua mãe, né? Aí aproveitei porque ela foi uma pessoa que passou anos dizendo, beijando minha barriga e dizendo que queria ter nascido da minha barriga. Até um parto eu já fiz assim com ela, né? Ela nasceu no mesmo dia 5 vezes assim, saindo debaixo de um vestido, fazendo um parto simbólico, e eu aproveitei e disse, olha, se eu tivesse engravidado, tido uma filha, não seria você. E como era que eu ia ficar sem você? Então, foi precisa essa história para você se tornar minha filha e eu me tornar sua mãe. E agora nós somos mãe e filha para sempre.
Aí ela foi se acalmando, depois retomou essa pergunta várias vezes, né? Depois, porque aí eles ficam, mas assim, a, a aparente tranquilidade que eu tive, não é? E o discernimento que eu tive no dia, veio de quê? Da preparação. Veio de quê? Da participação nos grupos de apoio, de fazer com que eu fosse construindo ferramentas para lidar com essas situações quando elas acontecem. Então, assim, a história dos nossos filhos, a gente não pode nunca negar. É claro que detalhes sórdidos, né? Eu tenho uma amiga, eu aprendi isso com ela. Ela disse assim: olha, a gente não pode esconder a história nunca, mas os detalhes sórdidos a gente não precisa contar, porque não vai acrescentar nada, né? Um dos filhos dela, que ela foi adotar, ela disse que ele já tinha sido, no dia, deixaram ele numa praça, numa caixa, e essa caixa foi passando. Leva para não sei quem, aí fulano não quis. Eita, leva para não sei quem, fulano não quis. E levavam para várias pessoas. E esse menino ficou assim, ó, embolando de um canto para o outro, e ninguém queria. Aí alguém se lembrou dela, ligou para ela, ela foi lá e pegou o menino. Isso há 25 anos, né? Há 25 anos em uma outra cidade. E depois foi que ela veio morar aqui em Belo Jardim. Então, assim, precisa dizer que ele foi... várias famílias negaram, que ninguém queria isso e tal. Não, não precisa. Não, você foi deixado numa praça e eu estava passando, encontrei você, enfim. A gente precisa saber dessas histórias, né? Minha sogra já disse que vai levar para a igreja. Sim, é importante, porque a criança, quando chega, ela vai ser inserida na cultura da família, né? Então, o que a gente faz, nossos filhos passarão a fazer. Então, uns vão levar para a igreja, outros vão levar para, sei lá, o centro espírita, outros vão levar para igreja católica, igreja evangélica, para templo. Então, a gente vai inserindo na fé que a gente professa, né? Isso é muito importante, porque fortalece, a gente sabe que todo mundo tem que ter uma espiritualidade, né? Isso é bacana, é importante, né? E a gente vai construindo memórias. Vocês, pretendentes, podem ir construindo memórias desde já, porque as histórias de vocês vão se cruzar e vocês vão ter elementos para contar para eles, como montar um álbum, uma coisa assim, com coisas que vocês já começaram a fazer previamente, certo? Andressa, queres falar alguma coisa? Sim. Nessa questão, né, de construir histórias, né, desse encontro de histórias, no meu processo, né, de espera, que foram 4 anos, eu fiz um diáriozinho, né, e aí algumas reflexões, algumas falas, alguns momentos, né, que para mim foram significativos, que eu registrei. Com a chegada delas, de fato, eu não consegui mais registrar tanto quanto, porque o tempo não ficou mais tão vago como eu tinha antes de ser mãe. Mas Renata, que é a mais velha, ela já leu esse diáriozinho, então lá fala, né, um pouco das minhas expectativas, das minhas ansiedades, né, fala também dessa minha construção. Em um momento que eu falo das crianças da minha vida que me fizeram maternar antes delas chegarem. Então, Renata já deu uma lida nesse diáriozinho, e ela perguntando coisas, né? E a gente fazendo também alguns momentos assim, tal ano, o ano que eu entrei no cadastro, foi o ano que a Agatha tinha nascido. E aí ela perguntou, e quando eu nasci, a senhora estava fazendo o quê? Né? Então, aí eu digo, aí fui lá para trás, né? Então, fazendo esse resgate dessa minha história antes delas, né? Bem antes, e essa construção a partir de quando elas chegam, né? E a questão também, assim, a Agatha, que tem 6 anos, chegou com 4, ela
pelo fato, né, de, desde o início, falar com ela sobre essa questão da adoção, ela fala assim, quando ela vê uma foto, mamãe, aqui eu não tinha nascido para você não, né? Aí eu disse, aqui ainda não. Aí ela, tá certo, eu ainda ia nascer, né? Eu digo, você ainda ia nascer, né? Então, ela traz essa situação, às vezes eu estou contando uma história lá, mamãe, eu ainda não tinha nascido para você não, né? Aí eu, não, quando ela escuta alguma história e tal. Então, ela faz essa leitura, né, de quando, antes dela chegar, e quando ela chega, né? Houve também o movimento dela, que ela que começou, né? De um dia eu estava com vestido longo, e aí eu lembro da história de Tati, que Tati já contou essa história, e eu acho que esse momento, né, de partilha, de troca dos grupos de apoio, ajuda muito a gente para quando uma situação vem parecida e a gente pode pegar daquela vivência do outro e usar para a gente, né? Tati já tinha trazido no momento de palestra que quando foi pedido, né, para nascer dela, ela botou lá um pano e tal, e a filha dela nasceu dela. E aí aconteceu de Agatha, né, eu posso nascer de você, eu estava com o vestido bem folgado, aí eu disse, pode, lembrei, né, que tá, se tu quiser, é hora de nascer. E aí ela veio para debaixo do meu vestido, Renata, que é a mais velha, né, fez o parto de Agatha saindo, eu fiz até a filmagem, tirei foto delas dentro do vestido, então a barriga de uma, a barriga da outra, né? Então eu tenho foto delas dentro do meu vestido. E aí, quando ela nasceu, né, no parto simbólico, ela chorou e quis ficar perto de mim, aí depois ela quis nascer de novo. Então, ela nasceu, acho que 2, 3 vezes, nesse mesmo período, né? E aí, Renata, que na época estava já com 13, acho que ela tinha 14 já. Renata também pediu para nascer. E aí ela disse, eu também quero nascer. Então, foi mais difícil, né, botar a Renata debaixo do lençol, mas aconteceu também, né, dela vir para debaixo do lençol, dela nascer, só que ela não quis, ela disse, eu não quero ser filmada, foto, né, mas quis nascer, né. A Agatha ainda tirou uma foto, mas não ficou tão boa, né. Mas, assim, eu acho que são situações, essa partilha, essa troca, porque, veja, talvez se eu não tivesse tido esse momento de escutar a Tati falar sobre isso, né? E não tivesse participado dos grupos, me preparado para isso, quando essa situação chegasse, eu podia estranhar, podia deixar para um outro momento, né? E eu acho que foi muito positivo, né? Usar desse momento para vivenciar com elas isso. E para mim também foi muito, muito importante, né? Ter vivenciado isso. Então, a gente vem nessa construção, né, da fala, né, da história delas. Por exemplo, o acolhimento, a vara e o acolhimento não sabia muitas coisas. Então, assim, não tinha muita coisa em relatórios, né? E aí, quando elas chegam, elas trazem muita coisa. E logo no início, né, no período de aproximação, aí eu checava com a minha da vara, foi trazido isso, vocês tinham conhecimento? Não, a gente não sabia disso, a gente não sabia daquilo. E aí, elas mesmas contando as histórias delas, né, essa construção da história. Então, é um encontro, né, dessas histórias do antes delas chegarem, quando elas chegam, a construção para frente, né? E isso é muito interessante, e eu acho que a gente utilizar essas oportunidades, né? Não deixar passar, então, de poder construir junto com elas também. Você falando da sua filha mais velha, como é o nome dela, Andressa? Renata. Renata. Renata, 13 anos, quis nascer, né? E que bom que ela nasceu, né? Nesse parto simbólico. Me fez lembrar uma colega do Rio de Janeiro que disse o seguinte, que a filha dela, quando chegou, tinha 12 anos. E a menina, depois de um tempo, disse que queria uma mamadeira. E a mãe dela, que no caso era a avó da menina, disse, que mamadeira que nada, tá vendo que não vai... Pra que uma mamadeira? Uma bicha velha dessa, com uma mamadeira, não sei o quê. E ela disse, não, eu vou comprar.
E ela disse que na hora pensou assim, veja, ela está pedindo uma mamadeira, deve ser porque ela não viveu alguma coisa lá atrás, não sei o que é, mas a mamadeira é importante, eu vou comprar essa mamadeira. Comprou a mamadeira, fez o leite, deu a ela, botou ela para dormir e a menina tomou a mamadeira. Tomou a mamadeira toda. No segundo dia, ela foi fazer a mamadeira. A menina estava envergonhada, já não queria mais. E, encurtando a história, essa menina usou essa mamadeira uma única vez. Mas, como alguém disse aqui, né, que as meninas não vão esquecer nunca, tá construindo essas lembranças e tal, é isso mesmo, né? Então, nossos filhos vão ter queimado várias etapas no processo de desenvolvimento deles, né? Normalmente, eles tendem a amadurecer muito rapidamente por uma questão de sobrevivência, porque eles precisam se defender uns dos outros, né? Muita criança junta, você já sabe o que é que dá, né? É tapa, é chute, os mais velhos batem nos mais novos. E isso acontece por mais que se tenha cuidadores nos abrigos, não é? Nas instituições acolhedoras, mas a depender do número de crianças e adolescentes que se tenha na casa, é muito difícil controlar isso. A gente tem 2, 3 filhos e tem dificuldade de controlar as brigas, imagine não sei quantos juntos, né? Então, eles amadurecem, tendem a amadurecer mais rapidamente, e quando eles chegam na nossa casa, é comum haver um período de regressão. Isso já é esperado. Charles, que adotou também já um pré-adolescente, né? Se quiser até falar dessa experiência, Charles, dessa história que chega com os nossos filhos e como você acessou isso, como foi que ele foi dizendo a você, né? Porque o esperado e assim, o que é mais desejado pelos pretendentes ainda é adotar crianças na primeira infância, né? E quero deixar claro que não há nenhum erro em querer isso, tá? A gente não faz nenhum julgamento, porque os perfis a gente sempre vai apontar de acordo com aquilo que a gente dá conta, né? O que nós, enquanto grupos, fazemos é mostrar, por exemplo, a experiência de Andressa, que adotou crianças maiores, a experiência de Charles, que adotou um pré-adolescente, e tantos outros que vão adotando grupos de irmãos, né? Então, acho que era importante, Charles, você falar um pouquinho, não é, disso que você viveu enquanto pretendente, né? Tão bonita a sua história. Oi, Tati. Oi, gente. Boa noite. Peço desculpas até pelo atraso. Eu estava em aula, acabei agora há pouco a orientação, mas consegui chegar aqui hoje. Vejo muitos rostos que nos frequentam com regularidade. Queria saudar vocês. Fico feliz que vocês conseguiram estar aqui hoje, né? Rostos novos, pessoas que falaram que procuraram recentemente e que conseguiram estar aqui presente. Temos gente distante, né? Porque essa possibilidade que a gente aqui na PEG oferece no Garra Sem Fronteira é muito interessante, porque a gente não só reúne o Estado de Pernambuco, né, nessa reunião aqui, mas inclusive quem está fora, né? Então, Tati, eu não sei se você sabe, mas temos eu tenho ciência de um colega que está vendo aqui num navio, assim, flutuando aí pelo oceano e está aqui conosco. Então, é legal essa possibilidade também, né? E cada um, dentro das suas possibilidades, consegue se preparar, se a gente pode dizer assim, para essa chegada desses filhos tão desejados, né? Então, eu passei alguns anos, não foram tantos assim, mas alguns anos aguardando a chegada dos meus filhos, e foi através dos grupos de apoio à adoção, de uma forma mais abrangente, que eu consegui repensar no meu projeto adotivo, né? Então, eu me habilitei para, como a maioria aqui, pensando a princípio em adotar uma criança menor, bebê, recém-nascido, né? E depois, ao longo do processo de preparação, eu me dei conta que talvez não fosse bem aquilo que eu queria, né? E aí comecei a refletir, né? Eu sou pai solo, então a princípio eu me habilitei de 0 a 3 anos. Eu me habilitei não, eu pleiteei, né? E aí durante o processo de habilitação para adoção, que é diferente de como ocorre hoje,
Eu me habilitei em 2017. Em 2017, por exemplo, não sei se todo mundo sabe, não havia uma lei que definia um prazo. Então, o processo de habilitação era variado de cidade para cidade. Então, aqui em Recife, na capital, onde eu me habilitei, existe uma média de 1 ano de quando a gente levava os documentos para finalizar o processo de habilitação. Era uma média. Tinha períodos que tinha maior procura e esse prazo era maior, e tinha períodos que tinha menos procura, o prazo era menor. E eu sabia que tinha outros lugares que esperava muito. Então, esse 1 ano que eu não podia culpar ninguém, eu não podia culpar porque no grupo de apoio não estava oferecendo alguma coisa, me ajudou a refletir muito sobre esse desejo de ser pai. E eu vi, né, como a Tatiana falou, outras famílias sendo constituídas por grupos de irmãos grandes, por famílias de formas diferentes, pessoas adotando filhos maiores, adolescentes, né? Aqui há pouco tempo, na época que eu estava no processo de habilitação, tinha tido aquele caso do garoto William, que tinha sido adotado aos 18 anos. Então, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o William, um adolescente que, já, na verdade, já tinha se tornado adulto quando foi adotado. Então, ele esteve aqui em Recife, eu conheci, fiquei muito impressionado assim, com a disponibilidade afetiva daqueles pais, né, que se habilitaram, que desejaram aquele filho, que queriam um filho maior e que aquela relação ali foi construída. Então, nesse período que eu estava ali aguardando e me preparando, eu, no processo em paralelo ao processo da adoção, eu fiz também um apadrinhamento afetivo. Eu era padrinho afetivo de um pré-adolescente. E nesse período me ajudou muito a entender que, por exemplo, esse pré-adolescente que eu era padrinho, ele tinha 11 anos de idade, e quando eu comparava um garoto de 11 anos, típico, por exemplo, como meus sobrinhos, como outras crianças que eu conhecia que tinham crescido dentro do seio da família, ele era um bebê, porque ele era super infantilizado, ele tinha uma história de vida super difícil, e assim a forma que eu interpretei aquilo é como se ele tivesse usado a infantilização como uma forma de se proteger de todas as violências que ele viveu, né? Ele viveu violências físicas, viveu uma série de dificuldades, né? Ele não nasceu nem no estado de Pernambuco, ele nasceu lá no Mato Grosso do Sul, e aí veio parar aqui em Pernambuco numa tentativa de conseguirem família para ele. Então, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul encontrou um familiar da família extensa aqui no estado de Pernambuco e simplesmente, sem fazer um estudo, né, naquela época, remeteu a criança de avião do Mato Grosso do Sul para Jaboatão, aqui na região metropolitana, e deu muito errado a situação, porque em poucos dias essa familiar declinou dos cuidados parentais e entregou para o Conselho Tutelar, e ele foi mais uma vez reacolhido. Então, quando eu conheci esse adolescente, ele estava muito destruído, dilacerado, assim, com muitas dificuldades, assim, muito sofrimento mesmo, mas era uma criança, um bebê, assim, bem infantilizado. E a partir dessa relação do apadrinhamento, eu comecei a ver que seria talvez possível eu, de repente, adotar uma criança maior, mas não foi de imediato. Depois de um tempo do apadrinhamento, pela equipe do Tribunal de Justiça, eu soube que ele estava disponível para adoção, que já tinham procurado famílias para ele e não tinha se encontrado. Então, como eu tinha uma relação, digamos assim, afetiva entremeada pelo apadrinhamento, eu poderia tensionar a adoção deles. Ele estava sendo preparado ali para adoção internacional na época. E aí, algum tempo depois, eu refleti sobre aquela possibilidade e eu achei que eu poderia ser pai dele. Então, assim, solicitei e de uma forma muito ágil, muito rápido, muito célere, desde que eu dei entrada, em poucos dias eu recebi a guarda do José Mateus na condição de meu filho, como a guarda para fins de adoção, né? Então, a gente passou por um estágio de convivência clássico, né? Foram 90 dias e que acabou culminando depois na sentença de adoção. Dentro do que a Tatiana falou, eu acho que também vale lembrar que essas dificuldades que a gente tem enquanto a gente espera, né? Então, eu tive que desconstruir um pouco aquele sonho, aquela ideia, né, de um bebê e tal, para ver quem era aquele filho real que chegou ali, né? Que tinha necessidades específicas, demandas específicas, e que para mim foi muito difícil em alguns aspectos, porque eu estava no voo solo, né? Eu era pai, eu era mãe, assim, no sentido dos cuidados parentais,
E o grupo de apoio me ajudou muito, né? Porque eu tenho uma família, como muitos daqui têm também, mas nem todas as histórias familiares acolhem, né? A história daquele que chega. Então, eu senti que foi no grupo de apoio que eu tive o ecoamento de histórias, né? Então, me senti muito fortalecido na superação das dificuldades, porque dificuldades existiram, né? Porque depois daquele tempo, eu sempre digo, ó, na adoção tem a lua de mel, que é quando o filho chega, porque você, quando adota um filho, você é a luz no final do túnel, né? Ele queria um pai, queria uma mãe, e teve. E você queria um filho ou uma filha, e teve. É uma lua de mel para ambas as partes. Mas depois que o afeto é construído, costurado ali com muita felicidade, vem a lua de fel, que é quando as pessoas mostram quem elas são. Você consegue mostrar um pouco mais inteireza para ele do que você é, e ele também acaba conhecendo um pouco mais de você. Então, depois de um tempo, eu conheci um filho menos colaborativo, digamos assim, né, do que aquele filho inicialmente que apareceu, que tudo que eu pedia, ele aceitava, e depois de um tempo ele passou a dizer, não, não quero, não, não gosto, não, não estou afim. Então, eu passei até a me reconhecer diferente, porque eu sempre fui conhecido por ser a pessoa mais paciente do mundo, e nessas horas eu digo assim, meu Deus, quem é esse homem que está ali? Porque eu passei a ser o Pateta, sabe aquele desenho do Pateta raivoso? Que eu me descobri uma pessoa impaciente, que intolerante ao choro, porque me perturbava muito o choro, né? Choro é uma coisa que às vezes a gente é humanamente treinado para não tolerar, né? Quando o bebê chora, incomoda muita gente. Então, foi ao longo do tempo que eu aprendi a aceitar o choro como uma expressão, uma manifestação, né? Como um bebê chora porque não tem o que dizer, não sabe dizer o que está passando, ele chora, ele não tem como expressar. E meu filho, ele chorava muito, ele fazia muita birra, e birra de criança pequena, sabe aquela coisa de, sei lá, uma criança que dá uma birra, que se joga no chão, que grita assim. O meu filho fez isso com poucos meses de convivência, num dos shopping centers mais movimentados aqui da capital, e eu não sabia onde eu me enfiava, se eu dizia que era meu filho ou não. Então, assim, foi muito difícil para mim aquele espetáculo, mas depois eu, assim, tirando a saia justa, né, eu aprendi que era a forma dele expressar o desconforto. Ele não conseguia expressar verbalmente como um bebê, mesmo tendo 11 anos, porque tem a idade cronológica, e os nossos filhos, muitas vezes, eles vêm muito regredidos, né, assim, e ele tinha essa regressão. A primeira vez que eu levei ele para uma avaliação psicológica, a psicóloga disse isso. Ele tem uma idade cronológica de 11 anos, na época, mas a idade psicológica dele é de uma criança de mais ou menos 5 anos. Então, uma criança de 5 anos faz birra no chão porque quer alguma coisa. Então, é normal. Você vai ter que ter paciência para entender e dar os estímulos adequados para poder, com o tempo, digamos assim, equalizar um pouco a idade cronológica com essa idade psicológica. E, assim, hoje ele é um garoto de 16 anos, que ainda é meio bobão em relação a outros garotos de 16 anos, mas ele já está bem mais, assim, avançado, né? Eu vejo um amadurecimento. Óbvio, tem a ver... Eu gosto muito da palavra da Suzana Schettini, né? Ela hoje não está aqui, mas ela diz, assim, um dito que é muito bom. Nós, pais, precisamos insistir e persistir e resistir, e nunca desistir, porque o processo educativo é um processo de resiliência, né? Um processo que a gente aprende a superar as adversidades e não tem como desistir. Vai desistir como, né? Um pai e uma mãe, quando desiste de um filho, acabou o processo educativo, né? Então, a gente vê aquelas histórias bárbaras na TV, que alguém, sei lá, eu estou falando aqui, não estou dizendo que nosso filho ou os nossos filhos sejam criminosos, não é isso, mas eu fico, assim, com o coração partido, dilacerado, quando eu vejo uma mãe dizer assim, eu desisti do meu filho, porque ele, né, a gente vê essas coisas quando alguém comete um crime e vão, às vezes, construir a narrativa sobre quem era aquele criminoso, aí isso tem também esse envolvimento. Então, eu acho que quando não tem afeto, tudo de pior pode acontecer, né? Os nossos filhos, a gente adota, e aí eu gosto sempre de pedir para alguém lembrar aqui, vocês, e a gente convida que vocês façam isso, que vocês precisam refletir sobre as razões pelas quais vocês querem ser pais e mães, porque é muito comum, mais do que a gente gostaria, às vezes, as pessoas desistirem depois que os filhos chegam,
porque quando chega os filhos, chega uma camada de dificuldade que vem assim, ladeira abaixo em cima da gente, porque principalmente para quem nunca foi pai, nunca foi mãe, porque para quem já foi pai ou foi mãe pela via ou biológica ou até mesmo adotiva antes, tem uma experiência, uma aprendizagem da maternidade ou da paternidade que ajuda muito a entender que é normal certas coisas. E quando a gente não há uma desconstrução muito complicada desse ideal, que se imaginava que quando você encontrasse a criança ia tocar sinos, que você diria assim, sente aí, a criança ia sentar, ficar ali comportada, respeitosa. Então, assim, ser pai e ser mãe não é isso, né? A gente está em 2023, né? Uma época que é bem diferente da época que fomos criados, né? Então, assim, muita coisa mudou na época que fomos crianças. E quando a gente se torna pai e mãe, a gente muitas vezes é convidado a revisitar a nossa infância, porque por mais que a gente diga assim, eu quero educar diferente de como eu fui educado, é o que a gente lembra, né? Como a gente foi educado. E isso vai estar presente na gente. E volta e meia a gente vai trazer, sei lá, vou dar um spoiler, né, da minha idade. Eu tenho mais ou menos 40 anos. Então, assim, é muito difícil para mim cobrar do meu filho, que hoje tem 17 anos, o que me foi cobrado, 16 anos, o que me foi cobrado há, sei lá, 25, 30 anos atrás. A época era outra. Eu fui educado na época que nem internet existia. Então, é difícil, né? Então, muita coisa mudou, o mundo mudou de lá para cá. Tati, desculpa ter entrado, você me pede para falar, eu entro nessa maratona. Desculpa te Foi roubar ótimo. aí Não Não sei roubou se, nada. Você não sei se contribuiu e respondi as muito. tuas perguntas ou o que tu pediu para eu falar. Sim, Se tiver sim, alguma coisa, eu sim. estou aqui. Tá, ok. Muito obrigada. Foi ótima a sua contribuição, a minha Andressa, Andressa também. Eu gostei desse Gustavo, quase 40, né? Quase 40, imediação de 40, né? quase, veja, não tem um cabelo branco, Ah, conservadíssimo cabelo aqui. branco quer dizer nada, viu? Minha esposa com 25 É, anos já tem cabelo branco. gente, Eu, obrigado eu pela queria, paciência. eu queria Ou fazer só não, um comentário. ou não. Queria fazer um comentário na condição de pai, não é? E na condição de jurista, de professor. O depoimento, todo depoimento que Charles coloca, né, o passo a passo que ele coloca, é a verdade, assim, é a realidade como ela é, né? Essa posição de Suzana, essas três colocações que Suzana faz, é a mais pura verdade, desistir jamais, né? E, independentemente, eu sempre coloco, e hoje eu estudo, se eu já estudava a adoção e se eu já estudava o ECA, hoje eu faço isso com muito mais empenho, até por conta das atividades que nós temos aqui na cidade de Belo Jardim. Após isso, depois de assumir a direção jurídica da PEGA, então vem inúmeros outros estímulos para que nós, enfim, nos aprofundemos nas questões e nas questiúnculas, né? Mas a relação pai e filho, ou mãe e filho, enfim, essa relação de paternidade e de maternidade, ela é marcada por isso, né? Porque nossos filhos e nossas filhas são pessoas humanas que têm suas formas de ver, têm seus direitos, são sujeitos de direito, né? Elas constituem as relações jurídicas, como inclusive na condição de possuidoras, né? Elas têm os direitos à personalidade e está implícito aí nesses direitos as suas reações ao mundo exterior, né? Então, fazer ou procurar chamar a nossa atenção, se jogando no chão, batendo a cabeça na parede, a gente tem que ter certos cuidados, mas isso também vai poder acontecer e assim, precisamos saber que eles e elas vão ter os limites, assim como nós também
vamos ter os nossos. E o conviver bem, o conviver bem vai pressupor as relações afetivas mútuas e dentro das relações afetivas, ali permeando as relações de afeto, fundamental a relação de respeito, né? O respeito a esses limites. Então, eu gostei muito de ouvir Charles colocando, Tatiana colocando todas as questões que ela colocou a partir da experiência da gestação que vem, né, no seu sentido figurado, e a partir daí a criação dos vínculos filiais, né, a criação dos vínculos entre pais e filhos, a composição familiar, no caso de Charles, monoparental, no caso da Tatiana, essa relação que ela coloca, inclusive, com a primeira filha, que lástima, assim, de forma porque a gente lastima, mas partiu, e hoje são as duas que estão ao lado, não é? E o fundamental, creio que a partir das noções das relações sociais, porque o direito, na verdade, é esse conjunto de regras, mas conjuntos de regras visando a convivência, né, e que não foge do nosso lar, da nossa casa, esse respeito que precisamos ter e nós passamos a querer ter, porque esse respeito ele vai significar as relações mais transparentes e mais honestas de afeto, de cuidado, de apreço, de amor, de carinho. Então, a partir de todas essas sensações a partir de todas essas vontades, esses cuidados, O meu caiu. né, nós temos aí o respeito como elemento conjuntivo, eu imagino assim, elemento que sai agregando todos os outros fatores, todos os outros elementos, e tudo isso envolto a uma grande esfera, né, que é o afeto. O Schettini coloca isso de forma muito, muito, muito própria, o afeto de ser afetado, de ser tocado, de ser sentido e de sentir. Então, é muito bom estar participando de um grupo tão próprio, tão singular, tão específico e, ao mesmo tempo, tão comum, né? Porque esse grupo está falando exatamente do que é contexto familiar. E é a partir da família que chegamos à sociedade, né? É isso. Ok, Gustavo, obrigada aí também pelas suas contribuições, participação aqui, né? Depois que se tornou nosso representante legal dentro da APEGA. Muito bom. Muito bom. Fico muito feliz, muito, muito feliz com isso. Ele legal, e digo mais, ele é legal também, viu? Ele é Em legal. dois sentidos, né? É Duplo verdade. sentido. Obrigado. Vejam só, a gente voltando um pouquinho para o tema, não é? Que a gente vai ver essas histórias de vida dos nossos filhos, né? Que a gente não pode negar, que a gente precisa incluir nessa nova história que se escreve, não é? Que é a partir da adoção, e a gente tem uma coisa que é extremamente importante, que a gente não pode deixar de lado, que é estar sempre atento aos sentimentos e às emoções dos nossos filhos, né? Eles vão expressar de alguma forma, eles vão apresentar os seus traumas, as suas inseguranças através dessas ações, não é, que eles vão fazer se jogar no chão, como Charles contou, né?
Então, a gente precisa lembrar que os nossos filhos, eles não entendem, eles vão querer entender por que eles não estão com os genitores, com seu pai, sua mãe, com essas figuras de referência, né? Porque foram abandonados. E eles começam, à medida em que eles vão crescendo, se eles forem adotados pequenos, e eles vão tomando consciência disso, eles vão querendo entender essa história deles, né? Então, quanto mais esse espaço de comunicação, esse canal de comunicação, ele for consolidado dentro da família por adoção, mais essa criança vai conseguir falar sobre os seus sentimentos, ressignificar a sua história, porque toda história só é ressignificada quando ela é contada e recontada. Quando tem alguém para ouvir e quando tem um espaço para eu falar sobre isso. Porque esse movimento ele é terapêutico. Como é que uma terapia funciona? Exatamente nessas bases, né? Da conversa. Eu vou narrar aquilo que eu vivencio, eu vou tentar compreender o que me aconteceu no passado com o conhecimento e a experiência que eu tenho hoje, e a partir daí eu posso ressignificar. Mas se o silêncio impera na minha vida, e se eu me nego, ou se é negado a mim a oportunidade de falar sobre isso que aconteceu comigo, eu não vou ressignificar nunca, né? Às vezes eles querem descobrir se tem irmãos, né? Ou se eles descobrem que tem irmãos, então eles querem entrar em contato. E isso não tem nenhum problema, isso não é para ser visto como um problema, mas como fazendo parte, algo que faz parte da história deles. Você não pode simplesmente ignorar isso ou dizer, ou dificultar, né? É como se eles tivessem, imagina assim, a nossa história, a gente sabe quem é o pai, quem é a mãe, a gente sabe a história do pai toda, a história da mãe, como a gente chegou. A gente tem um quebra-cabeça montado completo. Nossos filhos têm um quebra-cabeça cheio de buracos, faltam peças. Qual é o sentimento que você tem quando você vai montar um quebra-cabeça e descobre que estão faltando algumas peças? Você se sente bem? A primeira coisa que me dá é logo raiva. Eu fico logo com a raiva danada. Eita, tá faltando essa peça. Eu me lembro que minhas meninas brincavam muito de quebra-cabeça. E eu comprava muitos quebra-cabeças, porque me dava uma agonia quando eu vi um quebra-cabeça que estava faltando umas peças, né? Então, assim, eles se sentem nessa condição, né? E eles querem encontrar essas peças que faltam para eles conhecerem a própria história. Quando, não sei se todo mundo sabe, mas vocês podem ter acesso a todo o processo dos filhos de vocês. Vocês podem ter uma cópia desse processo. Por que isso é importante? Porque você pode, em um dado momento, mostrar isso a seus filhos. Faz parte da história deles, né? Então, inclusive os adolescentes, a partir de 16 anos, se eles quiserem, eles podem ir no fórum onde aconteceu o processo de adoção e eles podem solicitar isso com autorização dos pais, né? Porque eles ainda não têm 18 anos, mas a partir dos 18 anos podem ir lá e fazer a solicitação e ter acesso ao seu processo. Então, é importante que a gente conheça o processo, é importante que a gente tenha acesso, é importante que a gente saiba das histórias todas, porque a gente está falando da história dos nossos filhos, né? E talvez, lendo aquilo, a gente consiga mapear algumas necessidades dos nossos filhos, né? Eles, por exemplo, nessa busca dessas peças para montar, para finalizar o quebra-cabeça que é a sua vida, que é a sua história, eles, de repente, podem querer conhecer os genitores. E aí? E aí? Como é que os pretendentes se sentem? Como os pretendentes se sentem? Como é que esses pais se sentem? Alguém poderia dizer uma palavra aí sobre isso? Pode escrever aí no chat. Como será? Digam aí uma palavrinha. Como é que os pais
se sentem, o que é que vem à cabeça dos pais quando os Ou filhos... eu posso dar a sugestão, Tatiana? E vocês que ainda não são pais, como é que vocês se sentiriam? Pensaria, fazer Sim, um sim, sim. exercício mental, né? O que é que vocês acham que aconteceu? Você sentir? Sim, os pais, de um modo geral, né? Se fosse com você, que sentimento você teria? Qual era a primeira coisa que viria à sua cabeça se seu filho olhasse para você e dissesse assim: eu quero saber quem são meus genitores? Eu, alguém está dizendo assim: por mim tudo bem, não me sinto mal, ciúmes, nem algo similar. Outra pessoa está dizendo, Hugo está dizendo que acho que será difícil, mas teremos que seguir em frente com ele e apoiar. Certo. São as ações que viriam a partir desse sentimento. Eu passei por isso, e um sentimento que vem, com certeza, é o medo. A gente sente um friozinho na barriga, a gente sente um medo, né? Bate uma insegurança, mas aí a gente fica com medo de perder o chão, né? E de nenhuma forma eu não senti, não achei que minhas filhas eram ingratas por isso, de forma alguma, né? Até porque eu já sabia, eu já entendia que elas precisavam construir, sim, finalizar essa história, ter acesso a essa história, principalmente porque elas eram aqui de Belo Jardim, estavam aqui, então havia essa possibilidade sempre, por não ser uma cidade tão grande, de cruzarem, né? Uma das minhas filhas é cara crachá com a irmã mais velha. Sabe o que é cara crachá, assim? Uma vez um amigo nosso veio para uma festa na nossa casa e antes passou no supermercado. Aí chegou aqui em casa com os olhos arregalados, assim, disse, chamou a gente no cantinho, assim, disse, Tatiana, vem cá, vem cá. Eu disse, o que foi? Rapaz, eu fui agora no supermercado. Uma menina, a cara de Alice. Eu fiquei impressionado. Impressionada, era muito parecida. Aí eu comecei a rir, porque eu já conhecia a menina, e realmente, assim, idênticas, elas são idênticas, 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 assim. Se fossem mais ou menos da mesma idade, passariam por gêmeas tranquilamente, tranquilamente, e gêmeas idênticas, viu? É impressionante como elas são parecidas. Então, assim, os pais, diante dessa insegurança, não é? Porque o filho também pensa assim: o que foi que eu fiz de errado? Será que eu sou uma pessoa tão má assim? Por que não quiseram ficar comigo? O que foi que eu fiz de errado? Eles se sentem culpados também. Então, são muitos sentimentos, é um turbilhão de sentimentos que os nossos filhos enfrentam e que a gente precisa estar ali, acolhendo cada sentimento, não é? Cada decepção, cada medo, cada insegurança, para que eles se sintam cada vez mais fortes, eles aprendam a falar sobre esses sentimentos, como é que eles estão se sentindo, para que a gente possa ajudá-los a irem superando ou aprendendo a conviver com alguns sentimentos que vão persistir. E não é porque ele tem sentimento A ou B, porque é inseguro, porque é aquilo, que não vai ser feliz. Vai ser feliz porque vai aprender a conviver com aquilo, né? Então, a gente precisa realmente acolher. Se eles quiserem buscar a origem, é uma coisa assim difícil para os pais. Quem disser que não é difícil, está mentindo. É difícil, mas não é impossível, e fica mais fácil quando a gente se disponibiliza a ajudá-los a viver essa experiência. Até porque, minha gente, olha só, tanto os estudos que já foram publicados revelam isso, como a experiência que a gente tem e que vai sendo passada nesses grupos, nessas reuniões, vão chegar ao mesmo fim, que é o seguinte: há um encanto, talvez a palavra nem seja encanto, há um despertar de um desejo de querer conhecer os genitores, porque, quem sabe, talvez, eles vão fechar aquele quebra-cabeça que eu falei para vocês, né? Eles têm muitas perguntas,
Schettini diz que muitas dessas questões elas só serão resolvidas quando eles crescerem e se tornarem pais, porque aí já é uma outra etapa de uma outra construção, de novos vínculos, e aquilo que eles procuravam em você, por exemplo, eita, o dedo do meu pé é igual ao dedo do meu pai. Eles não têm essa referência de comparar disso, daquilo outro, né? Essa semana mesmo eu estava conversando com uma das minhas filhas que tem muita dificuldade em matemática. Aí eu disse, você puxou a mim, porque eu também sou péssima em matemática. Meu negócio é a área de humanas, letras. Então, meu negócio é esse. Mas matemática eu quero distância. Cálculo eu quero distância, viu, Gustavo? Quero distância disso. Aí eu dizendo a ela, né? Assim, para estabelecer uma relação, né? Um elo, assim. Eu disse, você puxou a mim, né? Porque aí fica querendo identificar algo que se pareça, né? Quando elas eram pequenas, aí elas ficavam tentando procurar, né? Assim, meu olho parece com o olho da minha mãe, minha boca parece. Sempre tem uma coisa ou outra que parecia que é como se houvesse uma necessidade de uma ligação biológica para garantir que tem esse acesso. E o nosso grande desafio é mostrar a eles exatamente que ser pai e ser mãe não necessariamente significa que você gerou e pariu, né? Então, aquelas definições sobre o que é ser pai, o que é ser mãe, para ser pai e ser mãe tem que adotar o filho saindo da sua barriga ou não, vai dando a gente elementos para ajudar nossos filhos a compreenderem isso, né? O que é a adoção. Eu tive certeza que minhas filhas entenderam o que é adoção quando elas estavam brincando de bonecas, elas eram muito pequenas, não sei, acho que a Alice devia ter uns 4 anos, mais ou menos, e Júlia 5 para 6, brincando de boneca, e eu observando as meninas brincando de boneca, e daqui a pouco vi uma dizendo, essa daqui nasceu da minha barriga, essa daqui eu adotei. Eram as bonecas, as filhas delas, né? Beleza, elas entenderam o que é adoção. Olha aí, até na brincadeira, para poder ter as filhas, tenham as filhas que foram adotadas. Então, assim, a gente precisa, como eu disse antes, naturalizar essa palavra adoção e naturalizar, atribuindo a essa palavra sentimentos bons, definições positivas, para que a gente consiga trabalhar isso da melhor maneira possível sempre. A gente vai precisar, não é falar sobre isso uma única vez na vida dos nossos filhos, não. Muitas vezes a gente vai precisar falar, né? Até que isso ganhe essa naturalidade mesmo, né? Então, assim, é um processo, né? Principalmente assim, do mesmo jeito que nós, pretendentes, idealizamos os nossos filhos, não é? Os nossos filhos idealizam esses genitores. Então, aqueles filhos, porque não serão todos que vão querer conhecer essa história, né? Mas aqueles que desejarem, a gente tem no GEADIP voluntários que são filhos por adoção. E temos, assim, as duas histórias de uma filha que quis conhecer os genitores, depois que conheceu, se arrependeu amargamente. Isso foi a pior burrice que fez na vida, que ficou muito decepcionada, que a genitora só queria tirar proveito, que depois queria se enfiar na casa dela e não sair mais. E foi um tormento para ela, sabe? E outra que diz que a filha também disse assim, eu nunca senti a vontade de conhecer meus genitores. E o fato da outra ter desejado não faz dela uma má filha. Ela só queria entender de onde ela tinha vindo, né? E acho que a grande busca nossa é essa, né? Entender quem somos, de onde viemos e para onde iremos, né? O que é que nós iremos realizar, qual é o sentido da nossa vida, essa busca filosófica eterna, né? E nossos filhos, assim, também passarão por isso. Esse processo ele pode ser doloroso ou não, né?
Mas, para ele ser um processo tranquilo, né, a primeira coisa a gente tem que apoiar essa decisão dos nossos filhos, né, se eles assim desejarem conhecer os genitores. No caso das minhas filhas, elas não quiseram conhecer os genitores, a genitora, mas elas quiseram conhecer a irmã e uma sobrinha, né? Elas quiseram conhecer, e primeiro a mais nova, depois a mais velha quis também, e a gente viveu um momento assim bem interessante, né? A gente vai lá de vez em quando. No começo elas ficavam todos os dias conversando com a irmã no WhatsApp. Hoje é uma coisa assim bem espaçada, não tem mais aquele grupo que tinha, né? Porque esse interesse inicial, ele vai depois se perdendo, entendeu? E assim será com os genitores, com os irmãos, com avós biológicos, enfim. A gente precisa também acolher essa angústia, né, dos filhos. Eu acho que quando esse ambiente ele é propício para o diálogo, né, para a abertura, isso faz com que eles se sintam seguros e eles talvez não busquem essa origem, né? Mas se é tudo velado, tudo é segredo, então eles vão procurar e você nem vai saber que eles estão procurando. E hoje, com o advento da internet, ficou muito mais fácil de encontrar as pessoas, né? E a gente tem que preparar os nossos filhos para as possibilidades, porque a pessoa pode nem querer ver. A pessoa pode simplesmente olhar e dizer, oi, tudo bom? E os nossos filhos estarem idealizando assim um encontro, como Charles falou, que vai tocar sininho, vai ter luz, vai ter brilho, vai ser um negócio assim fantástico. Pode não ser nada disso, pode ser assim desastroso. Então, a gente precisa prepará-los para todos os desfechos possíveis, né? Conhecer também, né? Assim, o máximo que puder do histórico familiar é importante, né? A gente não pode negar isso, porque a gente sabe que tem algumas doenças que poderão aparecer por conta de uma carga genética, não é? Comportamento não é herdado. Engraçado que a mais as pessoas têm medo do comportamento, não é? De uma série de coisas que não vêm pelo gene da criança ou do adolescente, né? A gente precisa compreender isso. Charles? Oi, Tati, eu queria aproveitar essa tua fala para lembrar um movimento que está sendo feito, né, aqui dentro do nosso tribunal, que é muito singular, que é pensando justamente nesse movimento que muitos filhos fazem em algum momento do desenvolvimento, às vezes ainda naquele momento quando está adolescente, às vezes quando já está adulto, dependendo da época que eles chegarem, né, nas famílias, que é de querer entender algumas coisas do que foi o processo, além desses movimentos, né, que você falou, assim, às vezes eles manifestam querer saber de um irmão, de uma irmã, ou de, assim, né, consanguíneo, ou desse genitor, dessa genitora. Então, tem sido feito um movimento aqui no Tribunal de Justiça de Pernambuco que eu acho muito legítimo, assim, falando da perspectiva não nossa, de pai e de mãe, mas na perspectiva do filho, né, ou da filha, daquele que chegou pela adoção. Porque dependendo da faixa etária, o meu, por exemplo, chegou aos 11. Ele tinha bem consciência daquilo que ele viveu com a família de origem, né? Ele foi acolhido aos 6. Mas, assim, por muito tempo que ele ficou em acolhimento, as equipes técnicas trabalharam com ele sobre a questão da própria história, o que ele passou, o que ele viveu. Então, ele já tinha elaborado um luto ali, uma consciência sobre esses papéis dessas pessoas na vida dele. Mas, às vezes, isso, ou por ter chegado mais cedo, ou porque, às vezes, não teve alguém durante o processo, seja do tribunal, seja da casa de acolhimento, ou esse pai e essa mãe adotiva, que falou para ele da própria história. Então, qual é esse movimento? Há muitos anos, o Tribunal de Justiça criou um programa que possibilita, na verdade, assim, um ágil acesso. Toda criança ou adolescente que é adotada, o seu processo de adoção é digitalizado e quando ele se torna um adulto, a partir de 18 anos, ele tem direito de ter acesso integral àquele processo. Isso já era uma coisa assim, já tem mais de 10 anos, eu acho, que esse programa, né?
Mais recentemente, o tribunal entendeu que muitas vezes, quando dava acesso a esse filho ou essa filha, ele via dados, digamos assim, jurídicos da história das crianças, ou desses filhos e dessas filhas, desses que foram adotados, né? E muitas vezes o que eles queriam saber? As razões que a mãe ou o pai entregou, por exemplo, um bebê no programa de entrega voluntária. Por que você entregou o seu filho para adoção? Ele queria saber assim se tinha ou não tinha um afeto pelaquela criança. Então, esse é um movimento que eles estão fazendo para tentar humanizar mais o processo, né, que muitas vezes vai ser depois poder ser entregue àquele filho ou àquela filha. E eu acho muito válido, porque dados como isso que a Tatiana falou, muitos pais querem saber, assim, às vezes, e têm medo de saber a história de saúde da família biológica dos filhos, né? Em geral, esse é o medo que a gente tem, né? Assim, de uma história que a gente não conhece. Pode ter um problema genético, pode ter alguma questão assim, mas não é só disso que muitas vezes é o que aflige muitos desses filhos. Eles entendendo essas frustrações, começaram a enriquecer esses processos. Então, ao ano passado, houve o lançamento de um programa chamado Programa Origens, do Tribunal de Justiça, que é um programa que, durante esse processo de destituição do poder familiar, uma vez que é decidido que a criança ou adolescente não vai ficar mais com a família, as equipes técnicas tentem enriquecer esses processos com elementos, né? Assim, ó, você vai perder a guarda desse seu filho porque cometeu ou fez isso. Tem algo que você queira deixar para ele, sabe? Então, uma mensagem. Então, eu acho isso muito rico, porque às vezes isso resolve muito essa lacuna, né, que a Tatiana está falando aí, que é um vazio que eles vão ter que aprender a ressignificar ao longo da vida, né? Assim, para quem aqui vem ou já fez acompanhamento psicológico, sabe que isso muitas vezes é uma marca psíquica que vai estar lá nessa pessoa que foi, digamos, abandonada, seja porque foi recém-nascido ou de idade maior. Ele vai ter uma inscrição de abandono, né? Então, às vezes, preciso muito trabalho para tentar elaborar essa inscrição para superação mesmo, né? Para eles conseguirem tocar as próprias vidas a partir do afeto que a gente venha a nutrir por eles e fortalecer a autoestima mesmo, né? Para poder isso nem sempre vai ser possível, tá? Que fique muito claro. Aquelas situações onde as crianças vão para o acolhimento e não se sabe nem quem é o pai nem quem é a mãe, genitores, né, biológicos, isso não vai ser possível, mas é uma tentativa de trazer mais elementos para esses filhos. Quis trazer isso porque, no meu caso, por exemplo, meu filho chegou na minha vida aos 11 anos, ele sabia boa parte da história dele. Então, a dificuldade que eu fui convidada a ter, diferente da Tatiana, que falou agora um pouco desse interesse, que surgiu em um dado momento de conhecer algumas pessoas da família, a dificuldade é que eu tinha que lidar com a frustração dele, porque ele queria ter contato com uma irmã biológica, que ficou com a família de origem, e ele não ficou. E a família de origem negou o contato dele com ela. Então, ainda quando ele estava em acolhimento, por intermédio do Tribunal de Justiça e da própria Casa de Acolhimento, tentaram colocar os dois em contato, já que ela era a irmã mais velha e ele tinha uma afetividade tal como ele teria por uma mãe. Por muito tempo, ela foi a figura de maternagem dele, né? Então, a referência era essa irmã mais velha. E um tio que ficou com a guarda dela negou o direito deles terem contato entre si, né? De manterem algum tipo de vínculo. Então, quando eu entro na equação, assim, na condição de pai, né, de família adotiva, eu tive que trabalhar com ele o luto, porque é uma situação que não depende de mim, nem depende dele, nem depende de alguém assim que a gente possa fazer, né? Então, eu disse para ele, meu filho, talvez quando você ficar adulto, eu vou te ajudar a procurar essa irmã, para talvez tenha alguma possibilidade da gente encontrá-la, e que talvez também você tenha que lidar com a negativa dela querer falar com você. Porque, de repente, anos de convivência, a gente não sabe que história foi apresentada para ela sobre esse contato, né? De repente, esses casos assim que a gente vê de alienação parental, de coisas que são ditas de um outro cuidador, prejudicam muitas relações. Então, eu comecei a trabalhar com isso com ele nesse sentido desde cedo, porque eu não tenho nenhum medo, diferente da Tatiana que diz assim, eu acho ótimo ela reconhecer esse medo, porque eu acho que é legítimo. Muita gente tem medo. Eu conheço muitos pais e mães que dizem,
pois eu não quero, eu não deixo, eu tenho muito medo dessa coisa da família biológica. Eu não tenho medo nenhum que ele tenha contato com a família de origem. Eu já, assim, eu acho que o fato dele é graças a essa família de origem que ele existe, que está na minha vida. E, assim, eu entendo que, enquanto cuidador, eu vou fazer um período na vida dele, que se depois ele tiver adulto e fizer outras escolhas, eu tenho que respeitá-las. É a minha opção, sabe? Mas eu sei que também nem todo mundo tem essa elaboração e tal, eu respeito muito todo mundo. Mas, Ah, assim... deixa eu lhe dizer que eu achava que eu não tinha medo, Mas quando teve o contato, né? mas quando eu tive o episódio de que ia acontecer, aí bateu o medo, Deu o entendeu? friozinho, né? Mas, mesmo com o medo, porque aí eu não deixei a emoção me dominar, Foi com vamos medo lá mesmo, né? conhecer, vamos com medo mesmo, né? Vamos com medo mesmo. Vamos ter coragem e vamos lá, né? Com a cara bela, sem transparecer nada, né? Tudo lá, ó, firme e forte. Vamos lá, ser feliz, né? E assim, graças a Deus, a gente não teve problemas maiores, né? E deu tudo certo e assim, foi muito lindo porque foi perto do aniversário de 15 anos da minha filha mais velha, de Júlia, que hoje está com 16, ela ia fazer 15, e a minha mais nova queria muito que ela fosse para a festa e tal. Ela disse: chega lá, eu vou apresentar minha irmã a todo mundo. E, de fato, ela apresentou a todo mundo. Ó, essa aqui é minha irmã, e saiu apresentando a todo mundo, a todo mundo. E todo mundo assim, né? Porque ninguém esperava que ia conhecer uma irmã delas. E foi tudo bem tranquilo, assim, né? Ela é uma pessoa bem humilde, então a gente ajudou. Ela teve uma bebê faz pouco tempo, e a gente ajudou, e compramos algumas coisas, né? E assim, a gente sempre tá junto. E elas se sentem muito felizes em poder estar com a irmã, ajudá-la de vez em quando, né? E eu fico feliz por elas, né? Também, obviamente. É aquela história, né, Tati? Quando a gente adota o filho, a gente tem que aceitar que ele tem uma história, né? E essa história vai fazer parte da nossa história. Então, eu acho que isso que tu traz é muito disso, né? A gente tem medo porque a gente não conhece, não sabe as intenções daquele outro, né? Eu acho que talvez me coloquei agora no teu lugar, pensei um pouco nisso. Às vezes não é nem o medo do vínculo, né? Mas é o medo do que o outro pode mexer na vida do nosso Isso. filho, né? Eu acho que isso é uma coisa que realmente é um medo concreto, real, mas que bom que você conseguiu, assim, possibilitar esse encontro, né? Porque eu acho que isso traz muitos benefícios afetivos, assim, para ela, né? Para essa relação que ela tem no mundo, né? Porque eu acho que é disso que a gente está falando. Nossos filhos, eles têm uma história e a gente precisa dizer o tempo todo que os amamos, inclusive pela parte não tão boa da história dele, né? Porque eles têm dificuldade, às vezes, de aceitar a própria história. Por isso que, muitas vezes, eles querem fazer aquele apagamento, né? Eu queria ter nascido da sua barriga. Eu queria não ter vivido aquilo. E quando você diz que, né, possibilita esse encontro, você está, de uma certa forma, dizendo, ó, a sua história está no pacote aqui, vem junto, né? Essa irmã, esse seu sobrinho, né? E porque assim também, eu acho que, principalmente quando eles vão chegando na adolescência, e aí eu estou vivenciando isso agora de perto, né, que as minhas estão na adolescência, para elas compreenderem que a nossa trajetória não é uma linha reta, que é tudo assim, acontece do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente deseja. Não, muito pelo contrário. Eu costumo dizer muito às minhas meninas: olha, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer na nossa vida. A única coisa que a gente pode controlar é a forma como a gente vai reagir a isso. Somente. Então, eu vou escolher se eu vou me desesperar, eu vou escolher se eu vou respirar fundo, olhar para essa situação e pensar numa solução, né? Aconteceu isso, mas eu posso fazer isso, né? Eu posso trazer isso para a minha vivência. Então, assim, a gente fica o tempo inteiro, né? Quando Charles dizia assim, a gente tem que pensar muito nas razões que nos levam a decidir adotar. E eu sou, assim, bem
pé no chão e digo a vocês, se vocês não quiserem ter trabalho, não sejam pais, não seja pai, não seja mãe. Porque, assim, esqueça essa história de dormir até tarde, esqueça essa história de ir para todas as baladas, esqueça essa história de descansar no seu tempo livre. Seu tempo livre vai ser para seus filhos, você não tem mais tempo livre por anos a fio. Então, assim, não é porque é filho por adoção, é porque é filho. Qualquer filho, qualquer filha vai demandar de você muita dedicação, muito esforço, se você quiser educá-los de uma forma principalmente emocionalmente saudável, né? Então, a gente precisa atender a essas demandas, as necessidades dos nossos filhos, e não dá mais para simplesmente, assim, viver a mesma vida, que, infelizmente, acontece isso muito mais na vida dos homens. Com todo o respeito que eu tenho aos futuros papais aqui, mas parece parece não, culturalmente, a carga toda vai para a mulher, né? E assim, e o homem continua vivendo a sua vida normal. Mas e as demandas? Principalmente, assim, essa construção do vínculo, ela demanda de nós um esforço, uma dedicação grande, não é pequena, não. Lembrem-se, nossos filhos, eles são emocionalmente frágeis diante dos traumas, das quebras, das inseguranças que foram sendo geradas, e a gente vai precisar experienciar muita coisa positiva, ter muitas memórias, construir muitas memórias, para que eles se fortaleçam cada vez mais. Coisas banais, prestar atenção no que a gente fala, porque se seu filho está fazendo alguma coisa que é inadequada e tal, se o foco da reclamação que você vai fazer, ou da conversa que você vai ter com ele, se for voltado para ele compreende aquilo de uma maneira. Mas se for voltado para a ação em si, é muito menos danoso e você pode conseguir reverter muitas coisas. Então, assim, às vezes, aquilo que a gente quer combater, a gente acaba reforçando, né? Eu lembro que a Alice, acho que ela viu em algum lugar ou escutou alguma palestra que eu estava dando, não sei. Sei que ela me perguntava assim, se eu fizer tal coisa, aí ela inventava uma coisa bem absurda, né? Se eu quebrar não sei o quê, se eu fizer não sei o quê, a senhora vai me devolver? Aí eu dizia, Alice, você não vai ser devolvida nunca. Você pode fazer o que você fizer. Você é minha filha para sempre, do jeito que você é, com suas qualidades, com seus defeitos, do mesmo jeito que eu tenho qualidades e defeitos, que é uma coisa que a gente para pouco para pensar. Nós também seremos pais, seremos mães, mas quais serão, melhor dizendo, as expectativas que os nossos filhos têm em relação aos futuros pais? Será que a gente se encaixa nesse perfil deles, né? A gente precisa, do jeito que a gente também fica lá pensando, eles também ficam. Então, a gente precisa afinar essa comunicação para que haja esse encontro, né? Esse encontro de almas, esse encontro de demandas, de desejos, e a gente vai lapidando, né? E eles vão percebendo, a partir das ações e do que a gente faz, que nem eles são exatamente aquilo que a gente esperou e nem a gente é aquilo que eles esperavam. Mas isso não é um problema, tudo bem, a gente pode se amar, a gente pode se tornar pais e mães, mesmo não sendo um ideal de perfeição, porque ninguém é perfeito. Todos nós temos defeitos e qualidades, né? Limites e possibilidades. Então, tudo isso a gente precisa ir construindo, né? Diariamente, mas é diariamente mesmo, né? A gente precisa intensificar cada vez mais isso. Eu acho que Márcio quer dar um aviso sobre o mês de maio, né, Márcio? Não é isso?
antes da gente finalizar. Isso, Juan. Assim, até porque estamos chegando na hora, né? Faltam 7 minutos, né? Eu estava botando no chat aqui, acho que você não viu, obviamente, porque tá atento aqui, que a gente vai tirar uma foto, né? Para todo mundo, né? E alguém perguntou aqui, e o mês de maio, né? Que vai ser mês que vem já, né? É o mês da adoção, que, para quem não sabe, dia 25 de maio é o Dia Nacional da Adoção, né? E sempre, todos os anos, o grupo de apoio à adoção comemora de uma forma, cada gata vai comemorar de forma particular ou conjuntamente, que é o que vamos fazer, não é isso? E a gente já tem, né? Já estamos planejando, já está tudo em vias de concretizar a nossa caminhada, né? A nossa anual que fazemos. Então, já de antemão, já coloca aí só me lembra aí qual é a data, Charles, Tatiana, esqueci qual é a data que vai ser, está programada a caminhada, né? A Acho que caminhada que vai ser deixa eu dia confirmar. 28, né? Domingo, dia 28 de 28, é. maio, às Isso, 9 da manhã. isso. Vai ser na Orla de Boa Viagem, a concentração vai ser ali na pracinha de Boa Viagem, mesmo aqueles que são de longe já estão convidados também, estão mais longe, né? Geralmente sempre faz uma caravana, o pessoal faz uma caravana que vem de Belo Jardim, Caruaru, ano passado Isso, também fomos, Gustavo está aí, né? Vamos Gustavo tá organizar aí. a caravana, Gustavo. Vamos organizar aí, Cadê vamos minha organizar. van? Cadê minha van? Eu quero minha vaga, né? Então, já bota aí, 28 de maio, viu, gente? Vai ser um domingo de manhã, vai ser uma caminhada muito festiva, né? Todo ano para todos nós. E também Aqui vai a queremos turma avisar. toda. Aqui são Exatamente. os 5. Ó, já colocamos aí no chat o link para as pessoas marcarem a presença, né? Independente daquelas pessoas, a gente solicita que todos preencham, né? Independente da pessoa que vai receber o certificado ou não, certo? Para a gente poder ter um controle melhor. Hoje tivemos uma boa quantidade de pessoas, né? 45, chegou no ápice 45, 44, porque algumas pessoas entravam, caía a conexão, mas voltavam, né? Está tudo registrado aqui e vamos também compartilhar. Então, vamos convidar todos para abrir a tela, né? Se Tatiana, você quer fazer o desfecho, Tatiana, antes de fazer isso? Eu estou me adiantando, mas você diga aí, por favor, Tatiana. Eu só queria agradecer realmente a participação, né? E dizer que é sempre muito bom a gente se prepara, né? A gente fica ansioso, a gente tem todo um cronograma, toda uma agenda, todo mundo é muito ocupado, mas a gente sempre abre esse espaço para que a gente esteja aqui com vocês, porque nós já estivemos nesse lugar que vocês estão hoje e a gente se beneficiou disso também, né? Então, assim, a gente sabe dessa importância, sabemos que a maioria, não é? A maioria não, eu diria que todos não estão aqui apenas pelo certificado, mas pelo conhecimento, não é? Pela preparação que é feita. E a gente fica muito feliz, né, Charles, com esse projeto do GA Sem Fronteira, não é? De chegar em todos os lugares de Pernambuco onde não tem GA. Isso é assim, era o nosso sonho, né? Enquanto grupo de apoio, era realizar isso, e o TJPE acolheu essa ideia, né, e nos oportunizou isso. Então, assim, a gente fica muito feliz, gratidão, e no próximo mês, na próxima reunião, outros grupos estarão aqui coordenando, não é, e com uma discussão tão importante quanto essa, tá? Um abraço, um beijo para todos e todas. Bom, obrigado mais uma vez, Tatiana, Andressa, né? Para quem não sabe, não aparece meu nome, eu esqueci aí. Meu nome é Márcio, eu sou também do grupo de apoio à adoção de Paulista. Vou fazer 2 fotos, porque são 2 telas, tem muita gente aqui. Então, eu já avisei logo, se embelezem aí, façam maquiagem, pintei o cabelo, que é bom, né? Ficar, para ser bonito, né? Pelo menos, né? Vamos lá, vou fazer o primeiro print. Vamos lá. Serve para mostrar depois para o filho quando chegar. Ó, é o pré-natal. Ó, estava presente, viu? Vou lá, vou fazer o primeiro print. Vou botar no grupo do GA Sem Fronteira, tá? Primeiro print, deixa eu tirar a foto aqui, calma. Eu tenho que colocar no grupo logo para não se perder, né? Que print da tela é diferente. A gente não pode simplesmente
fazer, embora está gravado, viu, gente? Mas, e agora o segundo print, a segunda turma, né? A segunda turma, a turma do Fudão, que o pessoal, né, que o pessoal fala, isso. X. Pronto, tirei uma print. Vou postar no grupo do Gás Sem Fronteira. Muito obrigado por todos, agradecendo mais uma vez pela participação. Vamos tentar encaminhar o mais breve possível a certificado de vocês, tá certo? Daqueles que desejaram, que preencheram aqui, e que estão naquele critério, só relembrando, né? Aquele critério, excepcionalmente, este mês, as pessoas que estão em Belo Jardim vão receber, né, o certificado pelo Gás Sem Fronteiras, porque, infelizmente, o Gás Sem Fronteira não vai estar presente o GTIP não vai estar presente aqui na outra coisa. O nosso próximo encontro, agenda aí, dia 10 de maio. Estava olhando aqui, sempre é a segunda quarta-feira de cada mês, nesse mesmo horário. Vai ser sempre vai ser o mesmo pelo Simpla, a gente vai divulgar, ok? Alguns dias antes para dar tempo de todo mundo preencher. Ok? E qualquer coisa, qualquer dificuldade, entre em contato conosco para preenchimento, divulgação, de conversação, diálogo, dúvidas. Estamos aqui a todos para, sempre dentro do horário disponível, para atender a todo mundo, ok? E ajudar todo mundo. Obrigado mais uma vez, boa noite, fique na paz, até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite a Tchau, todos. gente. Obrigado. Até o próximo mês. Tchau. Boa noite. Até o próximo encontro. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.